A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese, ele é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, como também na TV AD e nas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nos acompanhe no YouTube, compartilhe este vídeo, compartilhe esta aula da Escola Dominical em todos os seus grupos, em todas as suas redes sociais. Estamos estudando neste trimestre lições bíblicas temáticas sobre avivamento. Aviva a tua obra. São lições bíblicas nesse tema. Estudamos na lição 1, no domingo anterior, a respeito do avivamento espiritual. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2. A lição de número 2 tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo da lição 2 de hoje, lição que será estudada em nossas igrejas no dia 8 de janeiro de 2023, o texto áureo se encontra em Êxodo capítulo 34, a parte A do versículo 10, que diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. E a verdade prática da nossa lição de hoje, lição de número 2, diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Então nós, nesta lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe, o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Então nós vamos, nesta lição de hoje, falar sobre essa questão do avivamento no Antigo Testamento. E esta lição tem o propósito geral de fazer uma panorama, uma visão panorâmica dos avivamentos em diferentes momentos da história de Israel registrada no Antigo Testamento. Nós vamos observar na lição de hoje que, em diferentes ocasiões, juntamente com o povo, o rei da época fazia um movimento de retorno do povo aos primeiros fundamentos revelados na palavra de Deus, na lei de Moisés. Muitas vezes, o apelo a esse retorno vinha por meio dos profetas. O profeta é um porta-voz de Deus, um mensageiro de Deus que Deus usa para falar com o povo, para falar com os reis, com os sacerdotes, com as lideranças e com todo o povo em geral. E nós vemos ao longo do Antigo Testamento que avivamento sempre tem a ver com esse retorno do povo aos caminhos do Senhor. Avivamento é um movimento restauracionista, restaurar a comunhão do povo com Deus, restaurar a obediência do povo a Deus. O povo, quando está se desviando dos caminhos do Senhor, precisa de uma ação de Deus, mandando um avivamento para que o povo assim volte aos caminhos do Senhor. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos, no primeiro tópico, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Depois, vamos constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E no tópico 3, nós vamos desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e falar também sobre o perigo do formalismo. E, para início de reflexão da nossa aula de hoje, na lição de número 2, é importante que entendamos o seguinte, que um dos muitos significados que podemos dar ao avivamento é o retorno das primeiras obras. Inclusive, aqui vamos lançar a mão de um versículo que não é no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas,
em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, na carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha ortodoxia, a igreja de Éfeso tinha ensinamento, tinha ortodoxia pura, porém, eles perderam o primeiro amor. E quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, escreveu uma palavra de arrependimento, dizendo assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e praticas as primeiras obras. Então Jesus mandou que aquela igreja em Éfeso fizesse uma reflexão, se lembrasse de onde caiu, a partir de que ponto, a partir de que momento e em que eles se desviaram dos caminhos do Senhor, e após esta reflexão, o povo deveria se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Então nós vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada que avivamento tem a ver com isso, reconhecer a situação pecaminosa de afastamento de Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e mudar de atitude, voltar a praticar as primeiras obras. Por isso que Apocalipse 2:5 traduz muito bem este sentimento. Então, nesta lição de hoje, nós vamos perceber dois temas importantes. O primeiro é a confissão de pecados e o segundo é o retorno à Bíblia, o retorno à palavra. Então, esses dois aspectos, confissão de pecado e retorno à palavra, são indispensáveis na busca por um verdadeiro avivamento espiritual. Então, em todo o texto, em todas as narrativas do Antigo Testamento, nós vamos perceber esses dois aspectos muito importantes. Então, o tópico 1 da nossa lição fala sobre o panorama do avivamento, o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então, o comentarista aqui começa no tópico 1.1, falando sobre o avivamento na época de Moisés. O povo de Israel estava cativo no Egito, sendo escravo e numa situação muito difícil. Mas o povo clamou a Deus, o povo buscou a Deus para que Deus livrasse eles da opressão, livrasse eles da escravidão. E Deus ouviu a oração do seu povo lá no Egito e apareceu a Moisés ali naquela sarça ardente, se revelou a Moisés e enviou Moisés para ir ao Egito para libertar o povo de Deus do Egito, para Moisés liderar aquela grande obra de libertação de Deus. É importante a gente entender que o autor do avivamento é Deus, o avivamento vem do alto, Deus é quem aviva o seu povo, é quem manda o avivamento, porém, ele usa pessoas, como usou Moisés para trazer ali um grande avivamento em Israel. Depois nós vemos no período dos juízes. A época dos juízes foi a época de maior apostasia lá da história de Israel. 300 anos, mais ou menos, de história em que o povo de Israel, ali na terra de Canaã, aquele povo experimentou ciclos de avivamento e degeneração. O povo estava bem nos caminhos do Senhor, mas depois o povo pecava, seguia os maus costumes dos cananeus, pecava, vinha as consequências do pecado, sofriam com as consequências do pecado, depois eles clamavam a Deus pedindo misericórdia, Deus enviava um libertador, um juiz, levantava uma liderança e ali trazia um livramento e um avivamento naquele povo, o povo se reerguia novamente, mas infelizmente depois caíam no círculo vicioso do pecado. E nós vemos ali na transição do período dos juízes para a monarquia, nós vemos a figura do profeta Samuel, que viveu na época de Eli. Eli era o sumo sacerdote da época e que foi complacente com as atitudes pecaminosas dos seus filhos que pecavam abertamente, explicitamente lá em Israel, lá no tabernáculo, no próprio realizar da obra de Deus. Mas Samuel, que era filho de Ana, foi fruto de um milagre, e Samuel foi criado ali com Eli, foi criado ao lado dos filhos de Eli, porém Samuel se conservou puro.
enquanto a nação estava degenerada espiritualmente, Deus estava preparando Samuel para liderar um grande avivamento. E a Bíblia mostra na história sagrada de que os filisteus estavam atacando o povo de Israel, Israel perdeu a guerra, a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, e quando o sacerdote Eli ouviu a notícia de que a arca fora levada, ele caiu para trás da cadeira, morreu, os filhos de Eli também morreram, e falaram: Icabode, foi-se a glória de Israel, foi-se a glória do Senhor. Então, nessa situação de pecado, de apostasia, a glória de Deus sai do meio do seu povo. Então, Deus permitiu que a arca fosse levada. Então, nesse contexto de acontecimentos, foi que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Então, Deus levanta Samuel. 1 Samuel 7,3 diz assim: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Então, naquele período de apostasia, naquele período de opressão dos filisteus sobre Israel, Samuel, como profeta do Senhor, foi levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento, a abandonarem as suas práticas pecaminosas, e assim Deus ia fazer uma grande obra no meio daquele povo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 2, lição que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre lições bíblicas temáticas sobre avivamento. E hoje, na lição de hoje, nós vamos entender e analisar vários avivamentos aqui na época do Antigo Testamento. No final do bloco anterior, estávamos falando sobre o que aconteceu na época de Samuel. O povo estava experimentando uma apostasia, um abandono, um desvio da fé verdadeira. O povo em pecado e foi guerrear contra os filisteus. Eles perderam a guerra, os filisteus tomaram a arca, e a expressão que ficou muito famosa na época, Icabode, foi-se a glória de Deus. Então, quando o povo se desvia para o pecado, para viver no pecado, Deus se afasta, a glória de Deus vai embora do meio do seu povo. Então, Samuel, vendo aquela situação calamitosa de apostasia, de abandono da fé daquele povo, Samuel, como instrumento de Deus, chamou o povo ao arrependimento. Então, chamou o povo a um quebrantamento, confissão de pecados e abandono da idolatria. Então Samuel disse: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, então livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Só existe avivamento quando há confissão de pecados, quando há arrependimento e quando há abandono do pecado. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, Deus promoveu ali um grande avivamento em Israel, liderado pelo profeta Samuel. A Bíblia também registra um grande avivamento na época do rei Josias. O reino do norte já tinha caído sob a Síria no ano 722 a.C. Subsistiu ainda o reino do sul, Judá e Benjamim, as duas tribos, cuja capital era Jerusalém, onde tinha o templo que Salomão construiu.
E o rei Ezequias, por estar liderando um grande avivamento, foi poupado. Então, o avivamento ali no Reino do Sul, na época de Ezequias, poupou Judá e Benjamim, o Reino do Sul, de ser levado para o cativeiro. Porém, o rei Ezequias morre e assume no seu lugar o seu filho Manassés, que foi o pior rei que reinou lá em Jerusalém. O rei Manassés, ele cometeu pecados terríveis, talvez nenhum rei foi tão pecador, nenhum rei praticou tantos pecados malignos como o rei Manassés. Porém, a Bíblia diz que no final ele se arrependeu dos seus pecados e ele teve livramento, sofreu castigos do rei da Síria, levou ele preso, mas na sua angústia ele clamou ao Senhor e Deus perdoou ele. A misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo ali na vida de Manassés por causa do arrependimento sincero de Manassés, ainda que tarde, ainda que depois de muito tempo, mas ele se arrependeu e Deus perdoou. Depois de Manassés morrer, assume o seu filho Amon, reinou no lugar dele, mas infelizmente Amon também não foi um bom rei, continuou práticas pecaminosas dos reis anteriores, e diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Inclusive, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 3, diz assim: no 8º ano do seu reinado, ou seja, do reinado de Josias, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Então, Josias, assim que assume o trono, ainda criança, ele começa a liderar ali um grande avivamento, um grande concerto nacional, chamando o povo ao arrependimento, à confissão de pecados e extirpando os altares idólatras que estavam espalhados por toda a nação de Israel. Interessante que chama a atenção que o próprio rei liderou esse movimento, liderou esse movimento de purificar Judá e Jerusalém da idolatria. Ele mesmo, como diz aqui o comentarista, no tópico 1.3, diz que ele mesmo, Josias, ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. O avivamento tem que começar pelo altar. O avivamento tem que começar pelas lideranças. Quem deve dar o maior exemplo. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Dentre as reformas lideradas por Josias, teve a reforma do templo. O povo tinha abandonado a lei, tinha abandonado o culto sagrado e o templo estava em ruínas, estava se acabando tudo, não tinha manutenção da casa do Senhor e Josias colocou no seu coração de fazer uma reforma no templo, de reparar as brechas, as rachaduras, reparar as portas, enfim, fazer toda a obra de conserto, de retoques e reparos necessários à casa de Deus. Porque quando o povo não está avivado, quando o povo está em pecado, é muito comum eles abandonarem a casa do Senhor. E nessa reforma, ali nesse trabalho de construção e reforma, foi achado o livro da lei que estava escondido lá no templo, mostrando aí que antes disso ninguém conhecia a lei do Senhor, ninguém ensinava a lei do Senhor, aposentaram a Bíblia, por assim dizer, a palavra de Deus deixou de ser pregada. E quando a palavra de Deus não é pregada, quando a palavra de Deus não é ensinada ao povo, então morre espiritualmente o povo. Então Josias liderou aquele grande avivamento, foi lida a palavra de Deus, foi lida para todo o povo, foi lida para o rei, para toda a liderança. E assim, meus irmãos, entendemos que o verdadeiro avivamento é provocado pela palavra de Deus. Aqui no tópico 2 da nossa lição,
o comentarista chama muita atenção para o avivamento que aconteceu na época de Neemias, um avivamento liderado por Neemias. O povo já tinha voltado do cativeiro para Jerusalém, já tinham reconstruído o templo, porém as muralhas da cidade ainda não tinham sido reconstruídas. E quando o mensageiro voltou lá de Jerusalém e voltou lá para a Pérsia, onde Neemias era copeiro do rei, deu a notícia a Neemias de que os muros não tinham sido levantados, não foram reparados. Então Neemias ficou muito triste com aquela situação de miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Então a Bíblia diz que Neemias orou com grande lamentação em função dessa constatação de que os muros de Jerusalém estavam ainda derribados e precisavam ser edificados. A Bíblia diz em Neemias capítulo 1, versículos 6 a 7, as seguintes palavras: que os teus ouvidos estejam atentos. Isso foi uma oração de Neemias a Deus. Lembrando que avivamento começa com oração. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Então, Neemias, quando soube daquela situação, começou uma campanha de oração, começou a orar a Deus, buscar a Deus, pedindo misericórdia, e diz aqui no versículo 6, Neemias, na sua oração a Deus, Neemias falou: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então observe ali que, embora Neemias fosse um homem justo, fosse um homem crente, mas na sua oração intercessória pelo povo de Israel, por Jerusalém, ele confessa os pecados da nação, ele se inclui também, ele fala no plural, nós agimos de forma corrupta e vergonhosa, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Então, Neemias faz essa oração de confissão de pecados. É a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Sem confissão de pecados, não há avivamento espiritual. E ali Deus ouviu a oração de Neemias, ele recebeu a autorização do rei para ir até Jerusalém e liderar ali aquele povo na reconstrução das muralhas. E Deus abençoou essa atitude, e assim as muralhas foram reconstruídas em tempo recorde, e Neemias, em parceria com Esdras, eles lideraram ali um grande avivamento em Jerusalém por meio da leitura e do ensino da palavra de Deus. Então, realizaram um grande culto público em praça pública em Jerusalém. A lei do Senhor foi ensinada, a lei do Senhor foi lida e interpretada. Houve ali tradução simultânea do hebraico para o aramaico, uma vez que a maioria daquele povo ali falava somente aramaico, e a palavra de Deus foi ensinada, foi declarado o sentido, fazendo com que, se lendo, se ouvindo a palavra, pudesse entender e compreender o que estava sendo dito. E ali Deus promoveu um grande avivamento em Jerusalém através de Neemias e de Esdras. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é Deus quem aviva o seu povo e a sua igreja, mas ele faz isso usando os seus servos e as suas servas, que se coloca no centro da vontade de Deus. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa
EBD em síntese. Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os nossos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, a todos os nossos superintendentes, que Deus continue nos ajudando nesta grande obra. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 lições bíblicas temáticas sobre avivamento. Este é o assunto deste trimestre e hoje na lição de número 2, a lição que será estudada no domingo do dia 8 de janeiro de 2023, nas nossas igrejas, a lição que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Então nós observamos até aqui alguns exemplos e em algumas ocasiões da história do povo de Israel que Deus ali promoveu um grande avivamento no meio do seu povo, na época de Samuel, na época de Josias, na época de Ezequias, na época de Neemias, de Esdras e assim por diante. Então, o avivamento vem de cima, não vem de baixo. O avivamento vem de Deus e não dos homens. Porém, Deus, ele usa os seus servos e as suas servas para se colocarem na brecha, orando, intercedendo pelo povo, buscando o avivamento e Deus usa os seus servos e as suas servas para liderar toda a obra de avivamento. Então nós louvamos a Deus por isso. Tópico 3 da nossa lição, o avivamento e a palavra de Deus. Como nós já falamos no bloco anterior, a palavra de Deus, ela promove avivamento. A palavra de Deus promove avivamento. Há um ditado antigo que alguns diziam, que se você ler muito a Bíblia, você vai ficar formal, vai cair no formalismo, e se você orar muito, vai cair no fanatismo. Eu não gosto muito desse ditado, porque uma coisa não pode existir em detrimento da outra. Então, nós temos que ser crentes da palavra e do poder. Então, a palavra de Deus não pode apagar o fogo da oração não pode calar a palavra de Deus. Não há essa dicotomia, não pode haver essa polarização entre palavra e oração. Uma coisa não pode jamais ser em detrimento da outra. A igreja deve ter a oração e o ensino da palavra de Deus na mais alta conta, na mais alta estima. Então, a palavra de Deus, ela promove avivamento. Vimos aí o grande exemplo na época do rei Ezequias. O povo não conhecia a lei do Senhor. Se você não conhece a vontade de Deus, se a palavra de Deus não é ensinada, então o povo não vai saber a vontade de Deus. O povo precisa ser guiado pela palavra de Deus, porque as Escrituras, elas darão para nós o rumo certo, darão o norte seguro. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ensinar a palavra de Deus nas nossas igrejas. A Escola Bíblica Dominical é uma ocasião importantíssima, é um dos maiores e mais importantes trabalhos de ensino da palavra de Deus que é realizado na igreja. De grande importância, porque todo domingo, toda semana tem, não tira férias. Então, a palavra de Deus, à medida que ela é ensinada, ela vai produzir vida. Então, as pessoas só vão obedecer à palavra se primeiro as pessoas conhecerem a palavra. Se as pessoas primeiro entenderem e compreenderem a palavra de Deus. E como conhecerão e como entenderão a palavra de Deus se esta não for ensinada pelos pastores e mestres da igreja? Então, nós que somos professores da Escola Bíblica Dominical, que somos pastores, dirigentes de congregação, temos uma responsabilidade muito grande de ensinar a palavra de Deus ao seu povo na casa do Senhor. A palavra de Deus, ela tanto gera o genuíno e verdadeiro avivamento, como também a palavra de Deus, ela corrige eventuais desvios que às vezes acontece em alguns avivamentos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo disse aos irmãos lá de Corinto: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo,
tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, em um culto pentecostal, em um culto ao Senhor, tem que ter tempo, tem que ter espaço para os hinos, para os salmos, tem que ter espaço para a doutrina, para o ensino, tem que ter espaço para a revelação, para línguas, para a interpretação de línguas, para a manifestação dos dons espirituais, mas tudo isso tem que ser feito para a edificação, com decência e ordem. Lá em Corinto estava havendo muita desordem no culto público, porque os irmãos não estavam usando os dons espirituais, não estavam se comportando de maneira decente quanto à manifestação dos dons espirituais, especialmente os dons de variedade de línguas e profecia. Então foi preciso Paulo doutrinar aquela igreja, corrigir aqueles desvios, porque alguns se consideravam profetas e achavam que Deus falava diretamente com ele e ele não precisava de ser ensinado por ninguém. Isso é um grande equívoco. A palavra de Deus está acima de todos nós. Então Paulo, quando termina de doutrinar aquela igreja quanto ao uso correto dos dons espirituais, em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 37 a 40, Paulo disse assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nós, como pastores, mestres e professores da igreja, não podemos apagar o fogo do Espírito. Irmãos, quando a verdadeira palavra de Deus é ensinada, quando a Bíblia é ensinada com conhecimento, com sabedoria, com unção do céu, este ensinamento genuíno da palavra de Deus jamais vai apagar o fogo do avivamento. A Bíblia Sagrada não é um balde de água fria no avivamento, não. Se alguém aí apagou o avivamento porque ensinou a Bíblia, é porque esse ensino foi errado. Esse ensino não foi adequado. Esse ensino não refletiu exatamente o que a Bíblia fala sobre o assunto. Foi o homem que apagou o avivamento. O mesmo Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras é o mesmo Espírito Santo que batiza no Espírito Santo, que dá dons espirituais, que manifesta a sua presença, a sua glória no meio do seu povo. Então, a palavra de Deus, além de ela gerar o verdadeiro avivamento, ela também mantém a pureza do avivamento. O avivamento, todo avivamento é muito tentado e bombardeado com várias impurezas, com várias coisas estranhas que ameaçam denegrir, danificar, ameaçam, vamos dizer assim, descaracterizar o genuíno avivamento. Então nós temos que ter cuidado com isso. Também devemos ter cuidado com o formalismo, porque hoje em dia tem muita gente que está tão secularizada que quando ouve alguém na igreja falar em línguas estranhas, quando ouve uma profecia, tem gente que fica assustado, sem saber o que é isso e não sei o que mais lá. Quantas pessoas hoje na igreja não são batizadas no Espírito Santo, não estão buscando, não se interessam por isso, acham que isso não é importante. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, sejamos instrumentos de Deus não para propagar o formalismo na igreja, não para propagar a frieza espiritual na casa do Senhor. Não sejamos frentes frias espirituais para apagar o fogo pentecostal. A Bíblia diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retende o que é bom. Então a palavra de Deus é esse critério, essa bússola que nós vamos usar para nos nortear, para poder doutrinar corretamente a igreja, para levar a igreja do formalismo e também livrar a igreja do misticismo, do emocionalismo e qualquer outro tipo de desvio doutrinário pentecostal.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, este assunto de hoje é de fundamental importância. Aprendamos com os exemplos da palavra de Deus. Então, concluindo a nossa lição de hoje, eu gostaria de ler aqui a conclusão da nossa lição, que diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Segundo Crônicas 7,14, traduz muito bem este sentimento. Que esses avivamentos do Antigo Testamento, que acabamos de estudar, e outros que não foram estudados nesta lição, nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, assim nós encerramos o programa EBD em Síntese de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Continue nos acompanhando no sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, Rádio Libertadora, TV AD e YouTube AD Mossoró Oficial. Deus abençoe você e sua família. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial que participamos lá na nossa classe de escola dominical, na nossa congregação. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.